Olá amigos, estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina e vamos resumir os principais pontos da lição dessa semana, ok? Vamos às primeiras perguntas. Por que veio o cativeiro? Bom, o cativeiro ele veio como uma forma de Deus corrigir a apostasia que existia entre seu povo, tá bom? Israel ele é mais ou menos do tamanho do Piauí e ele divide em duas partes, a parte sul e a parte norte. A parte sul ficaria mais ou menos de Teresina até Picos, e a parte norte de Teresina até Parnaíba, digamos, desse tamanho, né? Babilônia é o atual Iraque e a Síria era a atual Irã. A Síria atacou a parte norte de Israel e Nabucodonosor atacou a parte sul, que era Judá, Por que eles foram ao cativeiro? Ezequiel, no capítulo 8, ele relata, é um profeta clássico, ele relata as corrupções do Estado de Israel. Por exemplo, eles adoravam Tammuz, que era um outro deus. O santuário estava cheio de imagens, de escultura, tinha muito adultério, prostituição, ou seja, o povo se corrompeu totalmente, né? Então Deus, ele profetizou através dos seus profetas que um dia iria tirar o povo da terra. Iria vir um rei que iria puni-los, como Nabucodonosor veio. Então a profecia já apontava. Mas a lição destaca aqui que não foi Nabucodonosor ele pensava que foi ele que destruiu o povo, né? Mas na verdade ele estava sendo usado por Deus para corrigir e cumprir as profecias contra o reino do sul, que era Judá. Então o cativeiro veio primeiro pela soberania de Deus, segundo para corrigir a apostasia que havia no meio do povo de Deus, ok? Pastor, por que Daniel resistiu e não comeu e nem bebeu do vinho? Daniel ele resistiu às comidas e bebidas por dois aspectos. Primeiro, um aspecto legal. Israel, Deus não permitia que seus filhos comessem alimentos imundos, como a carne de porco, por exemplo, né? Esse era o primeiro aspecto. E nem beber vinho, né? Então eles não se chegavam a bebidas fortes. Agora o segundo aspecto era que ali era um culto, era a forma de Nabucodonosor doutriná-los, mudar a religião deles. Então quando Nabucodonosor chamou eles, ele queria aculturá-los, ou seja, dar uma outra cultura para eles, mudou os nomes e queria mudar o seu caráter. Então Deus é um rei, Nabucodonosor era um rei. Deus tinha Jerusalém, Nabucodonosor tinha Babilônia. Deus tinha um santuário, Nabucodonosor tinha um palácio. E Deus escolhia os seus servos sem defeito para o santuário, e Nabucodonosor escolhia também servos sem defeitos. Então naquele momento ali, Nabucodonosor se colocou como um Deus, e aquele banquete era um culto de adoração. E aqueles alimentos estavam oferecidos a ídolos. Então se Daniel comesse ali, ele estaria participando de um culto pagão. E ele se recusa a fazer isso, né? Ele afirma a sua identidade. Em outras palavras, ele diz assim: olha, rei, você não vai definir meu caráter, você não vai definir quem eu sou. Igual os índios, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles aculturaram os índios, né? Porque é o discurso do colonizador, querendo dominar o outro. E uma pergunta para você: se te oferecesse um emprego, mas para você ter esse emprego você tivesse que quebrar algum princípio seu, como o sábado, como a alimentação, ou outra coisa que Deus prescreveu, você iria aceitar o emprego ou você iria cair fora? O que você ia fazer? Daniel estava disposto a tudo, menos a adorar outros deuses, né? Vamos para outra pergunta, terceira pergunta. Nós vamos aqui. Daniel, ele conhecia já as profecias a respeito do cativeiro, né? Isso ajudou também ele a manter a sua fé. Terceira pergunta. Qual foi a recompensa deles? A recompensa deles foi qual? Como a educação, a lição na parte dos professores fala, como era a educação na Babilônia? No primeiro ano eles estudavam a língua, né? O aramaico e o acadiano. Tanto é que ele escreve o livro em aramaico, não era a língua dos judeus. Os judeus falam hebraico. Eles também aprendiam uma outra história da criação. Então Daniel aprendeu sim coisas pagãs, como o nome dele, etc. Só que ele não acreditava. Ele estudou o paganismo, mas ele não acreditava no paganismo. É como nós hoje. Nós vamos estudar, por exemplo, Darwin, a evolução, mas nós não podemos crer na evolução. Nós vamos estudar, por exemplo, sobre os gêneros, né, que o homem pode mudar de sexo. Enfim, mas nós não podemos acreditar
nessas questões. Tudo que fira a lei de Deus deve ser por nós rejeitado. Isso, Daniel teve contato, mas Daniel não submeteu a essas ideologias, a doutrinação do império, né? Então, qual foi a recompensa deles? Eles foram fiéis e Deus o abençoou. E eles eram mais sábios, né, do que todos os outros alunos ali da Universidade Babilônica. Deus destacou eles, ou seja, Deus quer que você estude para você se formar, mas não troque Deus pela sua faculdade, né? Tem muitos alunos que abandonam a Deus por causa do sábado, por causa dos seus valores, e eles ficam ateus às vezes, ou seculares, ou creem em Deus, mas ficam distantes de Deus, ou têm vergonha de representar Deus na sua universidade. E Daniel mostra, ele afirma a sua identidade, ele mostra quem ele é, e ele conseguiu influenciar as pessoas sendo quem ele é. Ele não se negou ao seu Deus, ele não envergonhou o seu Deus, pelo contrário, ele brilhou. E Ellen White comenta aqui nessa lição que Deus escolheu Daniel para perturbar os babilônios. Daniel foi escolhido com seus amigos para iluminar Babilônia. Isso que é fantástico, né? Ele era o 007, era um agente secreto. Nabucodonosor pensou que foi destruir lá Judá, mas pelo contrário, ele trouxe consigo um cavalo de Troia, né? Ele trouxe alguém que iria reverter a ordem pagã, que iria impactar o império, subverter a doutrinação e erguer o nome de Jeová perante todas as divindades pagãs. Então, Deus tinha uma missão secreta. Daniel era o 007. Nabucodonosor não tinha ideia de quem ele trouxe ali para o seu império. Em nome de Deus ele fez proezas, né? Última pergunta. Qual a importância de conhecer a verdade para o nosso tempo? Então, qual é a importância de conhecer as profecias? Daniel conhecia as profecias. Lembra de uma coisa, não foi só Daniel. Daniel foi na primeira invasão, Nabucodonosor trouxe Daniel. Na segunda invasão ele trouxe Ezequiel. E na terceira invasão ele destruiu o templo. Então Daniel conhecia as profecias. Mas tinha muita gente lá que conhecia também. E muitos israelitas, Neemias diz que muitos, quando foram libertados, nem queriam voltar para Israel. Amaram a Babilônia, se despersonalizaram, perderam seus nomes. E a importância foi que Daniel conhecia o futuro. E nós hoje conhecemos como o mundo vai acabar. Sabemos o decreto dominical. O cativeiro de Daniel representará as 7 pragas no futuro. Nós sabemos de tudo isso, sabemos de nossa missão profética de clarear o mundo com as verdades presentes. Isso nos ajuda a ter uma linha, um caminho, né? A sabedoria que a Bíblia fala aqui, que Daniel teve, é de conhecer o caminho de Deus, da verdade, né? Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça. Então as profecias servem para dar força aos jovens, para não renunciar ao seu caráter, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, até mais.